Olá, paz do Senhor a todos. Meu desejo é que todos estejam bem, em nome de Jesus. Nós estamos aqui na lição 2 do curso de batismo, que tem por título Conhecendo a Deus. Hoje nós vamos tratar de um assunto bastante importante na nossa jornada como cristão, que é o ato de nós conhecermos ao Senhor. Algo extremamente importante para o desenrolar da nossa vida cristã, algo que vai determinar com qual profundidade e com qual intensidade nós vamos viver a nossa vida. A lição 2 da nossa revista de batismo, que tem este título maravilhoso, Conhecendo a Deus. E um dos grandes aspectos de nós conhecermos ao Senhor é que o conhecimento, quando o fato de nós termos conhecimento a respeito do Senhor, traz grandes bênçãos e edificação para a nossa vida. Então, nós conhecermos ao Senhor na nossa vida cristã, na nossa jornada, nossa caminhada com Deus, é de extrema importância para a nossa vida, para de qual forma nós iremos viver perante o Senhor. E a introdução da nossa revista, ela vai dizer o seguinte: conforme o que está escrito em Efésios 2:12, no tempo em que você não era crente, vivia sem Deus no mundo, por isso todo o novo crente deve imediatamente após aceitar a Cristo como Salvador de sua vida, começar a conhecer o seu Senhor. Conforme diz a Bíblia, nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Porque o conhecimento é o ato de nós conhecermos ao Senhor que produz mudança em nossa vida e que dá direção para a nossa vida. E quando nós conhecemos ao Senhor, esse conhecimento ele sempre vai partir de um princípio, que o primeiro passo é o passo de nós aceitarmos ao Senhor. E depois que nós aceitamos ao Senhor, é que nós buscamos conhecê-lo. Se nós fôssemos analisar pela lógica humana, o primeiro passo nós teríamos que conhecer e depois aceitar ao Senhor. Porque como nós vamos aceitar algo ou alguém que nós ainda não temos conhecimento a seu respeito? Isso nos leva a entender que a obra de Jesus em nossa vida, o fato de nós o aceitarmos, não é uma obra que nós... não é uma obra feita por nós mesmos, mas é uma obra realizada através do Espírito Santo de Deus. Quando nós levantamos as nossas mãos e decidimos pela fé reconhecer que o Senhor Jesus é o único e suficiente Salvador de nossa vida, a obra que está sendo realizada em nós nesse momento é uma obra realizada pelo Espírito Santo. E após essa aceitação, após o ato de nós aceitarmos a Jesus como suficiente e Salvador de nossas vidas, é a partir desse momento que nós optamos em conhecer o Senhor. E esse processo de conhecimento ao Senhor, ele é de extrema importância em nossa vida. Então você que irá participar do batismo, irá descer as águas para estar cumprindo um dos mandamentos deixados pelo Senhor. Eu deixo para você essa mensagem, é de extrema importância você conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Que a cada dia da sua vida você possa dedicar o seu tempo em conhecer o Senhor. E o conhecimento ao Senhor, e a grande questão é por que... e o conhecimento ao Senhor, ele vai te possibilitar algumas coisas. Primeiro, esse conhecimento ele vai possibilitar você identificar os nomes de Deus na Bíblia. Porque é importante nós sabermos identificar na Bíblia o nome de Deus.
Porque quando nós lemos a Bíblia, o nome de uma pessoa na Bíblia, ela não significa, ela não é exatamente apenas o nome, mas há um significado por trás daquele nome. E por esse motivo é importante nós conhecermos os nomes, sabermos identificarmos os nomes de Deus na Bíblia. Porque toda vez que o nome de Deus for mencionado na Bíblia, vai haver um significado por trás daquele nome. Segundo, hoje nessa lição nós também vamos saber decidir, ou seja, conhecer a Deus através de seu caráter. E terceiro, distinguir os atributos de Deus. E a grande pergunta é: por que conhecermos a Deus? Se nós já o aceitamos, já decidimos andar com Deus, a grande pergunta é: então por que conhecermos a Deus? Primeiro, para entendermos o mundo em que vivemos. Nós vivemos em um mundo no qual nós não fazemos parte dele. Nós estamos aqui apenas de passagem, é uma passagem breve, que vai durar, no máximo, se nós tivermos uma boa saúde, até os nossos 90 anos. E nós temos que ter consciência disso, que nós temos que conhecer o mundo em que vivemos. Segundo, devemos conhecer a Deus para a nossa própria edificação, porque quando nós conhecemos a Deus, nós somos edificados pela palavra do Senhor, pelo conhecimento ao Senhor. Esse conhecimento ao Senhor, ele nos proporciona sermos edificados pelo Senhor, porque é através desse conhecimento que nós temos revelação de quem Deus é e de a forma que Ele age na nossa vida. Terceiro, para termos um senso de direção. Nós aceitamos Jesus, decidimos andar com Jesus. E o conhecimento do Senhor, ele vai nos proporcionar termos um senso de direção em nossa vida. Nós agora, a partir do momento que nós conhecemos ao Senhor, nós temos um senso de direção. Nós sabemos de onde viemos e nós sabemos para onde vamos. Então, o conhecimento do Senhor nos proporciona termos um senso de direção. Quarto, o conhecimento ao Senhor nos proporciona saber qual é a nossa missão na Terra. Então nós temos que conhecer ao Senhor para sabermos qual é a nossa missão. Nós estamos nessa Terra com um propósito e para cumprir algo. Ou seja, nós estamos aqui para cumprir uma missão. E essa missão que nós temos que cumprir, nós temos que ter conhecimento a respeito dela. E esse conhecimento nós obtivemos eles a partir do momento que nós decidimos em conhecer ao Senhor. Então, o conhecer ao Senhor é de extrema importância para a nossa vida, porque o quanto nós conhecemos ao Senhor vai determinar o quanto nós vamos viver e em qual intensidade nós vamos viver na presença do Senhor. Agora nós vamos entrar, que é o tópico 1 da nossa revista, conhecendo Deus através de suas qualidades. Então nós vamos ver que nós vamos começar a conhecer a Deus através de suas qualidades. Todos nós temos qualidades e defeitos, mas quando nós falamos a respeito de Deus, não há defeitos em Deus. Ou seja, Deus possui somente qualidades. E é a respeito dessas qualidades que nós vamos tratar nesse tópico. Então, vamos lá. Então, Deus, Ele deixou-se dar a conhecer na Bíblia através de suas qualidades. Ou seja, e por que nós temos que conhecer a Deus através de suas qualidades? Porque as qualidades de Deus vão revelar a nós atributos e características a respeito de seu caráter. E isso é extremamente importante para o nosso relacionamento com Deus. Então nós vamos conhecer a Deus
através de suas qualidades. E as qualidades de Deus, elas vão manifestar o caráter de Deus a nós. Então esse tópico vai tratar a respeito dessas qualidades de Deus. Primeiro, nós temos que saber identificar o nome de Deus na Bíblia. E o nome de Deus, ele aparece na Bíblia inúmeras vezes. Nós vamos tratar nessa lição, basicamente, apenas 3 nomes da Bíblia, mas existem outros inúmeros nomes de Deus que aparecem na Bíblia. Nós vamos tratar o nome Deus, o nome Senhor e o nome Jeová. Senhor, o nome Senhor significa aquele que tem domínio sobre todas as coisas, aquele que tem poder e controle sobre todas as coisas. Jeová significa Deus. E por que nós temos que conhecer o nome de Deus? Primeiro, porque o nome de Deus deve ser invocado na adoração. Quando nós adoramos ao Senhor, nós temos que invocar o nome do Senhor. Segundo, o nome de Deus deve ser temido. E temer o nome de Deus não é ter medo de Deus, mas é ter respeito pelo nome de Deus. Terceiro, o nome de Deus deve ser louvado. E o nome de Deus não deve ser louvado apenas através de canções que nós cantamos, mas o nome de Deus deve ser louvado através de uma vida que nós vivemos em santidade ao nome do Senhor. Segundo, o nome de Deus deve ser glorificado. Outro aspecto, o seu nome não deve ser tomado em vão. Nós não devemos tomar o nome de Deus em vão. Outro aspecto, o seu nome não deve ser profanado ou blasfemado. E por último, o nome de Deus deve ser santificado. Nós devemos santificar o nome do Senhor, porque Deus é maravilhoso em nossas vidas. Então, irmãos, até o presente momento, nós aprendemos a respeito do nome de Deus. Nós agora já estamos aptos para identificar o nome de Deus na Bíblia. Então, toda vez que aparecer Deus, Senhor, Jeová, em uma leitura da Bíblia que você estiver fazendo, esses termos vão estar se referindo ao Senhor. Conhecendo a Deus através de seus atributos. Agora nós vamos conhecer a Deus através de seus atributos. E esses atributos de Deus, eles são de extrema importância para a nossa vida. Porque nós vamos entender, o que nós temos que entender é que os atributos de Deus, eles são unicamente e exclusivamente de Deus. Você não vai ver um ser humano que tenha esses atributos de Deus, porque são atributos específicos, são atributos unicamente, exclusivamente de Deus. E nós vamos tratar a respeito desses atributos a partir desse momento. Primeiro atributo de Deus, soberania. O que é soberania? Soberania é um atributo de uma pessoa ou de um ser que tem soberania sobre tudo e sobre todas as coisas. Ou seja, é algo ou alguém que é superior a tudo e a todos. Então Deus, ele é superior a tudo e a todos. Não existe algo ou alguém que seja superior a Deus. Por isso, a soberania é um atributo exclusivo de Deus. Porque pode até haver alguém superior a você, mas essa pessoa não vai ser superior a todos ou a tudo. Mas Deus, ele é superior a tudo e a todos. Segundo atributo de Deus, eternidade. E eternidade é aquilo que não tem início e nem fim. Ou seja, é aquilo que não tem princípio e nem fim. E se nós observarmos, todas as coisas tiveram início e, da mesma forma que tiveram início, estão predestinadas
também a ter um fim. Mas Deus é um ser, é alguém que não tem início e nem fim. Ou seja, Deus é aquele que não tem início de dias e nem fim de dias. Então, por isso, a eternidade também é um atributo exclusivamente de Deus. Terceiro atributo de Deus, onisciência. O que é onisciência? Onisciência é o pleno conhecimento, é o pleno e absoluto conhecimento de todas as coisas. Ou seja, a onisciência é a capacidade que Deus tem de ter ciência e conhecimento pleno de tudo e de todas as coisas. Não existe nada que pegue Deus de surpresa. Não existe nada que Deus não tenha conhecimento. Não existe nada que seja vedado conhecimento ou clareza ao Senhor. Quarto atributo de Deus, onipresença. Onipresença é a capacidade que Deus tem de estar em todos os lugares. Ou seja, eu e você, como seres humanos, nós somos limitados ao espaço-tempo. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós não conseguimos estar em dois lugares ao mesmo tempo. Eu estou aqui, neste momento, gravando esta videoaula, e eu não consigo estar em outro lugar que não seja esse neste momento. Ou seja, eu sou limitado ao espaço e tempo. Mas Deus é alguém que tem a capacidade de estar em todos os momentos e em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, esta é a onipresença, um atributo exclusivamente do Senhor. Quinto atributo do Senhor, onipotência. Onipotência é a capacidade ou poder que Deus tem de fazer todas as coisas. Ou seja, nada é impossível, Senhor. Ele é capaz e tem poder para fazer todas as coisas. Tudo aquilo que lhe parecer bem, Ele tem poder para fazer. E esse poder do Senhor, essa capacidade, essa onipotência, ela é manifestada na criação. Quando Deus decide criar a terra, quando Deus decide criar o mundo, essa onipotência ela é manifestada na criação. Porque Deus, tudo aquilo que Ele desejou, tudo aquilo que Ele intentou fazer, foi feito apenas com o poder da Sua palavra. Esta é a onipotência de Deus. Sexto atributo de Deus, imutável. Imutável é aquilo que nunca muda. É aquilo que permanece do mesmo jeito desde o seu início e eternamente. Então, a imutabilidade é um atributo exclusivo do Senhor, porque Ele permanece imutável desde o princípio e Ele nunca vai mudar. Ele é bom, justo e verdadeiro desde o princípio. E Ele vai continuar sendo justo, bom e verdadeiro até o fim dos dias, até a consumação dos séculos. Então, esses são os atributos exclusivos de Deus. É importante você entender que esses atributos que nós identificamos aqui, eles são exclusivos do Senhor. Ou seja, nenhuma outra pessoa possui ou possuirá esses atributos do Senhor. Então são atributos unicamente de Deus. Agora nós vamos tratar a respeito dos aspectos no relacionamento de Deus com o homem. Então nós vemos os atributos do Senhor. E nós entendemos esses atributos é extremamente importante para nós lidarmos com a forma como nós vamos nos relacionar com o Senhor. E nesse momento agora, no próximo tópico da nossa lição, nós vamos tratar dos aspectos no relacionamento de Deus com o homem. Todo relacionamento ele é direcionado ou
ele se baseia em certas características ou padrões. E o nosso relacionamento com Deus, ele se baseia em alguns padrões. O que a revista chama aqui de aspectos no relacionamento de Deus com o homem. E é a respeito desses padrões e nesses aspectos que eu quero tratar com você nesse momento. Primeiro aspecto de relacionamento, no relacionamento de Deus com o homem, a retidão. Deus é reto em todos os seus caminhos. Ele não muda, ele permanece fiel, justo e verdadeiro em todo o tempo, independentemente das circunstâncias ou do que nós venhamos fazer. E nós entendemos esses aspectos no relacionamento de Deus com o homem é extremamente importante, porque esses aspectos vai definir a maneira como nós vamos nos relacionar com Deus. E também vai definir a maneira como Deus irá se relacionar conosco. Porque todo e qualquer relacionamento de Deus com o homem, ele vai ser sempre guiado, sempre fundado e estabelecido sobre esses aspectos. E a retidão é um desses aspectos. Então nós devemos ser também retos em nosso relacionamento com Deus. Aquilo que nós prometemos ao Senhor, nós temos que cumprir. A Bíblia é clara e enfática. É melhor que nós não votemos ao Senhor e não cumprimos, mas aquilo que nós votarmos ao Senhor, o compromisso que nós estabelecemos com o Senhor, nós temos que cumprir. E Deus também espera que o nosso relacionamento com o nosso irmão, com o nosso próximo, com o nosso vizinho, nosso relacionamento profissional, ele também seja guiado através desses aspectos. Que possa haver retidão em todos os nossos relacionamentos. Tanto o nosso relacionamento com Deus, como também o nosso relacionamento com o nosso próximo. Segundo aspecto no nosso relacionamento com Deus é a justiça. Deus é justo em todas as suas obras. Ou seja, Deus condena o pecador e Deus absolve o inocente. Então nós temos que entender que o nosso relacionamento com Deus ele é baseado em justiça. Ou seja, aquilo que o homem planta, o homem colherá. Então Deus também espera que os nossos relacionamentos com Ele sejam baseados em justiça. Que nós possamos agir de forma justa uns com os outros e que nós possamos ser justos também no nosso relacionamento com o Senhor. Terceiro aspecto, o nosso relacionamento com Deus, ele é baseado no amor. Ou seja, Deus nos ama de forma incondicional, independentemente do que nós façamos ou deixamos de fazer. A maior certeza que eu e que você pode ter na vida é que o amor de Deus ele é incondicional em nossa vida. E que independentemente daquilo que façamos ou deixamos de fazer, este amor sempre permanecerá em nossa vida. E esse amor sempre estará em nossa vida. Então, o nosso relacionamento com Deus, ele é baseado no amor. Um amor puro, incondicional e verdadeiro. E Deus também espera que o nosso relacionamento com Ele seja baseado em amor. Um amor que decide viver em santidade e renunciar todas as coisas para agradar e para fazer a sua vontade. O quarto aspecto do relacionamento de Deus com o homem é a verdade. Todo relacionamento de Deus com o homem ele é baseado na verdade. A Bíblia diz que em Deus não há variação ou sombra alguma de variação. Ou seja, Deus permanece imutável em todos os seus pensamentos, em todos os seus planos, e Ele se relaciona de forma verdadeira conosco. Deus não nos engana, Deus não mente para nós, Ele é verdadeiro em todo o seu relacionamento com o homem. E da mesma forma, Ele espera que nós sejamos verdadeiros com Ele e uns com os outros. Como
não seremos verdadeiros com o Senhor. Se um dos seus atributos é a onisciência, se Ele conhece tudo e todas as coisas, como não sermos verdadeiros com o Senhor se Ele sonda os nossos corações, sonda as nossas intenções, sonda os nossos pensamentos? E da mesma forma que Ele se relaciona de forma verdadeira conosco, Ele também espera que nós sejamos verdadeiros com Ele. Que nós sejamos verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Que nós sejamos verdadeiros uns com os outros, nosso relacionamento com o nosso vizinho, com o nosso irmão, na congregação, no nosso ambiente profissional. Deus espera que sejamos verdadeiros, porque a Bíblia vai dizer que o pai da mentira é o diabo. E aquele que pratica a mentira não está desagradando ao Senhor. O Senhor espera que sejamos sinceros e verdadeiros no nosso relacionamento com Ele. Mas além disso, o Senhor espera também que nós sejamos sinceros e verdadeiros no nosso relacionamento uns com os outros. Então estes são os aspectos no relacionamento de Deus com o homem. E agora nós vamos tratar, no último tópico da nossa lição, que tem por título Conhecendo a Deus, Jesus e o Espírito Santo. Nós vamos tratar de forma bem superficial esse tema, porque será um tema desenvolvido na próxima lição. Conhecendo a Deus, Jesus e o Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles existem numa unidade tão grande, numa unidade de tal forma, que os três formam um único Deus. Você vai ver inúmeras vezes na Bíblia ela dizer que só há um Deus, não há outro Deus, só há um Deus, único e verdadeiro. E nós vemos aqui Deus, Jesus e o Espírito Santo. Três pessoas, mas que vivem em uma unidade tal que formam um único e verdadeiro Deus. E apesar de haver distinções na forma como cada um deles agem, eles são um único e verdadeiro Deus. Então, Deus, Jesus e o Espírito Santo, eles são Deus, um único e verdadeiro Deus. E apesar de eles agirem de forma diferente, eles são verdadeiramente o único Deus, que age e trabalha com o propósito de abençoar e de trazer bênção para a vida do homem. Ou seja, Deus, Jesus e o Espírito Santo, eles trabalham com o propósito de abençoar a sua vida, com o propósito de tudo aquilo que você fizer, tudo aquilo que eles fazem é com o propósito de abençoar e de trazer bênção sobre a sua vida. Porque nós vamos ver Deus na criação criando todas as coisas para o homem, para que o homem pudesse governar sobre todas as coisas. O homem peca, se afasta de Deus. E nós vamos ver Deus agora enviando o seu Filho para morrer no lugar do homem, com o propósito de trazer o homem de volta a Deus. E nós vamos ver agora Jesus cumprindo o propósito de Deus. Jesus volta ao céu e Deus envia o Espírito Santo com o propósito de consolar e de estar com o homem em todos os momentos. Então, o propósito do trabalho de Deus é para abençoar e para que nós possamos ter vida e vida em abundância em Deus. Então essa lição tratou do assunto conhecendo a Deus através dos seus atributos,
através dos aspectos do seu relacionamento com o homem. Então, que você possa ter aprendido e que você possa colocar em prática esses aspectos do relacionamento de Deus com o homem, que é algo que vai nortear o seu relacionamento com Deus, que é algo que vai determinar